Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem. Sejam muito bem-vindos a esse canal mais uma vez. Já quero te pedir, caso você não seja inscrito e já está bebendo dessa fonte aqui há algum tempo, esses conteúdos que eu tenho liberado aqui do meu coração, do coração de Deus para você, tem feito sentido, tem te edificado de alguma forma, se inscreve aí no canal, cara. Não demora nem 5 segundos para você fazer isso. Só você clicar aqui embaixo no inscrever-se, clicar nesse sininho do lado para ativar as notificações. Assim você não vai perder nada do que eu compartilho aqui nesse canal. E você vai me ajudar, não só a mim, mas também a outras pessoas, porque isso vai dizer pro YouTube que esse conteúdo é relevante e vai alcançar mais almas, mais corações, mais ouvidos e mais pessoas que precisam ouvir dessas palavras. Bom, dito isso, sem mais delongas, eu quero entrar no tema do vídeo e eu quero te dizer, você precisa aprender a dizer não. A gente tem muita facilidade para dizer sim, a gente tem muita facilidade para ceder, a gente tem muita facilidade para, enfim, para enrolar, né? Mas se torna muito mais difícil quando você se converte ao cristianismo, né? E se você é um cristão de verdade, né, meu querido? Você sabe que a mentira não é mais uma opção. Você sabe que enrolar as pessoas não é mais opção. Você sabe que ficar metendo aquele miguezinho, né? Principalmente se for carioca. Carioca tem esse hábito péssimo, esse hábito ruim de ficar metendo migué pra cima de todo mundo. Você sabe que isso não é mais uma opção se você está em Cristo, né? Você se tornou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, né? Então, a mentira não é mais uma opção. Inclusive aquelas mentirinhas que a gente às vezes negocia dizendo: "Ah, mas eu só falei essa mentira porque é uma mentira do bem, porque eu não queria que a pessoa sofresse, eu não queria que a pessoa ficasse chateada". O pai da mentira é um só e ele não é Deus. Você sabe muito bem quem é. Não negocie os princípios, tá? Os grandes princípios, eles são negociados quando a gente começa negociando os pequenos princípios, tá? Então é uma escada. Você começa degrau por degrau. Da mesma forma que você conquista grandes coisas de forma positiva, indo de pouquinho em pouquinho, você também conquista coisas muito ruins indo de pouquinho em pouquinho, tá? Então, por favor, toma cuidado com essas pequenas concessões que você tem aberto. E eu quero chamar você atenção para um texto que tá lá em Tiago, capítulo 4, tá? E, se eu não me engano, é 4:6. Deixa eu pegar a referência aqui na Bíblia, vamos fazer isso aqui junto, tá? Isso aqui é ao vivão, tá, irmão? Não vou nem fazer corte aqui nessa parte, eu quero abrir junto com vocês aqui a palavra, se eu não me engano é Tiago 4:6. Vai abrindo a tua Bíblia aí do outro lado, se você já tá em posse dela, se ela já tá aberta, a minha tá aqui no tablet, então eu já vou pegando essa referência aqui contigo. Eu acho que é Tiago 4:6, tá? Que vai dizer adúlteros, né? Tiago é bem tranquilinho, né? Chama o povo de adúltero assim, né? Tiago 4:4, na verdade, né? Na versão NVI que eu tô lendo aqui, tá? Não sei qual é a sua versão. Na minha versão ele vai chamar o povo de adúltero, né? Mas em outra versão ele vai chamar as pessoas de infiéis, que tem o mesmo significado. A tipologia dessa palavra, a raiz dela, vem da infidelidade no sentido de quebrar uma aliança. Então quebrar a aliança com Deus também é infidelidade. Então esse texto vai dizer o seguinte, né? Tiago 4:4 vai dizer assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Sabe, eu passei por muita dificuldade assim que eu me converti, né? Eu lembro que eu tinha amigos assim que eram amigos muito próximos de mim, pessoas com quem eu dividia a vida mesmo assim, né? Pessoas que eu dividia o peso ali, o fardo da caminhada, né? Só que eram pessoas assim que, cara, faziam parte da minha vida num período em que eu não estava convertido e depois que eu me converti, essas pessoas não entenderam, assim, direito, né, o meu processo de conversão, não entenderam principalmente a minha mudança de hábito, né, a minha mudança de vida, o meu jeito de pensar, a minha forma de falar, as coisas que eu fazia antigamente eu não fazia mais. Então isso para quem não tem essa mesma filosofia de vida, que é a filosofia cristã, que é o que a gente vive, que a gente entende, que a gente compreende como certo, de fato é muito difícil de aceitar. Então, muitos de nós acabamos negociando a nossa verdade cristã, negociando aquilo que nós estamos vivendo em Cristo para ficar bem com as outras pessoas, para ficar bem com o mundo. E é sobre isso que esse texto aqui está falando, né? Ele está falando sobre uma infidelidade para com Deus. Nós não devemos negar aquilo que nós professamos, aquilo que nós cremos. A nossa fé em Deus, ela tem que estar acima de toda e qualquer coisa. Acima de parentes, sim, acima dos parentes. Acima dos meus pais, sim, acima dos seus pais. Acima do meu cônjuge, sim, acima do seu cônjuge, né? Jesus fala que aquele que não está disposto a deixar pai, a deixar mãe, a deixar qualquer tipo de parente para segui-lo, esse não é digno do reino dos céus. Então, o que Deus espera de nós é nada menos que tudo. E para isso, nós precisamos aprender a dizer não. A gente precisa aprender a renunciar aos manjares do mundo, assim como fez Daniel quando foi levado cativo lá para Babilônia, né? A palavra vai dizer que ele foi separado junto com um grupo seleto de pessoas que eram especialistas em alguma área
e tinha lá os manjares do rei, né? Tinham aquelas comidas maravilhosas, né? Que os outros israelitas que foram levados como escravos não tinham acesso. E Daniel e seus 3 amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses amigos, junto com Daniel, eles rejeitaram esses manjares. Por quê? Porque eles sabiam que aquilo era consagrado a ídolos. E eles deixaram de comer comidas muito melhores, muito mais saborosas para o paladar, para a carne, por conta da fidelidade que eles tinham para com Deus. Então, queridos, olha o nível de radicalidade disso, né? Esses próprios amigos de Daniel, quando vem um mandato do rei dizendo assim, ó, o rei tá levantando uma grande estátua e todo mundo tem que se prostrar e se adorar diante dessas estátuas. Aquele que não fizer vai ser jogado numa fornalha ardente 7 vezes mais quente do que as fornalhas comuns. E esses caras permanecem de pé porque eles são fiéis a Deus. O próprio Daniel é jogado dentro da cova dos leões justamente por ser fiel a Deus. Nessas 2 ocasiões, tanto Sadraque, Mesaque e Abidnego quanto Daniel, eles falam assim, cara, Deus pode me livrar, mas ainda que ele não me livre, ele vai continuar sendo Deus, né? Então, assim, era uma fé incondicional. Independente daquilo que vai acontecer ou deixar de acontecer, eu vou continuar crendo em Deus, eu vou continuar professando e eu vou continuar defendendo a fé que eu creio. E às vezes, irmãos, defender a fé que a gente crê não significa só ser jogado dentro de uma cova de leão ou de uma fornalha 7 vezes aquecida. Às vezes, defender a fé que você professa, ser fiel a Deus, está em negar aquilo que as pessoas querem que você não negue, aquilo que eles te oferecem no dia a dia, os seus amigos, os seus familiares, as pessoas próximas a você. E muitas das vezes a gente deixa de dizer não justamente porque a gente quer ter os 2 lados, a gente quer ter a amizade de Deus, mas a gente também quer ter a amizade do mundo, sabe? É aquele famoso crente tô fundo, tô raso, sabe? Tá com um pé dentro, um pé fora, né? Tô com um pé lá, um pé cá, né? Pelar, pecar, né? O próprio nome já diz, pelar, pecar, né? Então toma muito cuidado com isso, irmãos, sabe? Aprender a dizer não vai nos livrar de muitas coisas, e não só de coisas no sentido pecaminosas, mas também de estar aceitando um chamado que não é o chamado que Deus nos fez. E aqui eu entro num ponto muito importante. Por essa questão de não saber dizer não, eu entrei em algumas situações assim que não era para eu ter entrado, né? Alguns ministérios, algumas responsabilidades dentro da igreja que, pelo fato de eu ter muita responsabilidade pessoal mesmo como pessoa, muito comprometimento, as pessoas viam isso em mim e me confiavam atribuições de responsabilidade dentro da igreja. Só que, por muitas vezes, eu abracei coisas que não era para eu ter abraçado, sabe? Que Deus nunca me chamou para fazer. Então eu acabava abraçando ali, abraçando aqui, pegando ali, pegando aqui. E o que isso gerou em mim? Gerou um cansaço, gerou uma espécie de burnout, né? Porque além de eu ter que lidar com todas essas atribuições, com todas essas responsabilidades, eu também tinha que lidar com os meus desafios da vida, com os desafios diários, sabe? Com os meus perrengues, com os desertos que eu estou atravessando, com as tempestades que eu estou atravessando, né? Com os processos de Deus na minha vida, com aquilo que Deus está construindo dentro de mim, que muitas das vezes são processos muito dolorosos. Então, ter que atrelar isso com uma extrema responsabilidade, comprometimento, né? Ter que ser ali meio que um Dr. Octopus, ter vários braços ali para lidar com um monte de coisa ao mesmo tempo, e isso não só naturalmente, mas também emocionalmente, né? Fisicamente falando, mas também psicologicamente, porque tudo isso acaba impactando, sabe? E às vezes a gente abraça essas responsabilidades não sendo chamado para elas, né? E eu vejo muito isso às vezes na igreja, assim, graças a Deus é algo que na minha igreja, assim, que eu entrei, isso era, a gente tinha um pouco de resistência para esse tipo de ideia, mas hoje, graças a Deus, isso vem sendo desconstruído, sobre entender qual é o chamado de cada pessoa, né? Cada pessoa foi chamado para algo, né? Deus entrega dons e talentos, ele entrega algo para cada um, para que a gente, enfim, realize, execute a boa obra que ele tem para que nós realizemos aqui na Terra. Né? A gente vai ver lá naquele período em que Moisés está no deserto com o povo, quando Deus dá a ordem para Moisés construir o templo, a gente vai ver que o próprio Deus capacitou pessoas específicas para fazer coisas específicas, determinadas coisas. Então, para uns, ele deu lá o dom da arte, ele deu o dom do desenho, ele deu o dom da escultura, ele deu o dom da tecelagem, né? Ele deu o dom da construção, ele deu o dom de trabalhar com ouro. E cada um, trabalhando na sua praia, construiu o templo. E a igreja não é diferente, nós somos um corpo funciona como uma engrenagem, né? E o corpo, ele tem vários membros e cada membro tem a sua função, né? O braço não vai fazer a mesma coisa que o pé. Você pode até andar plantando bananeira, mas você não vai conseguir correr, por exemplo, né? Então, assim,
Cada coisa tem a sua função e você tem a sua função no reino, você tem o seu chamado específico. Então a gente vê pessoas em angústias enormes dentro das igrejas por se sentirem obrigadas a estarem influindo em áreas que nunca foram chamadas para estar. São pessoas que não cantam nada e são obrigadas a cantar, são pessoas que não têm o dom da pregação. E aqui quando eu falo de pregação, irmãos, eu estou falando de plataforma, tá? Eu estou falando de você estar no altar diante de um corpo ministerial, de um corpo eclesiástico, pregando para aquelas pessoas. Cara, plataforma, falar em público não é algo para todo mundo. Tá, tem uma pesquisa que diz, se eu não me engano, acho que é o segundo maior medo do ser humano. O primeiro é a morte, o segundo é falar em público. Você tem noção do que é isso? Tem pessoas que você vai colocar um microfone na mão dela, ela vai se tremer toda, ela vai suar a mão, ela vai suar o pé, ela vai ter crise de ansiedade, ela vai infartar. Você pode matar uma pessoa botando ela para falar em público se ela não nasceu para fazer aquilo, sabe? Existem sim meios, subterfúgios, formas de você driblar esse pânico, esse medo, né? Fazer com que o seu psicológico entenda um pouco melhor que aquilo ali, cara, não é a morte, né? Que dá pra você... Existem, claro, tem como ser treinado, mas você tem que entender que se foi algo que Deus te chamou pra fazer, essa capacidade já tá em você, ela tá intrínseca. Talvez ela não tenha sido ainda descoberta, mas ela vai ser desperta quando você tiver uma oportunidade. Agora, se você teve 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30, 50 oportunidades e esse medo continua, você gagueja, você soa, enfim, irmão, você falta pouco morrer em cima do altar, em cima da plataforma, cara, talvez isso não seja pra você. Talvez Deus tenha te chamado para um outro ministério, para um ministério de bastidores, e às vezes nesse ministério você vai fluir incrivelmente. Sabe, você vai ser um excelente intercessor, você vai ser uma pessoa que ora pelas pessoas, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, as pessoas são confortadas, as pessoas são exortadas. Às vezes Deus está te chamando para o ministério de estar atrás das cortinas. Só que você pode estar numa igreja que tem essa cultura de que todo mundo tem que fazer tudo. Não, todo mundo não tem que fazer tudo. Deus te chamou para uma obra específica, Deus te chamou para algo específico. E se você se sente nesse lugar de obrigação, aprenda a dizer não, entenda os seus limites, entenda para o que Deus te chamou. Isso vai muito de discernir qual é o seu propósito. Ah, você vai me contar nesse vídeo qual é o meu propósito? Não. Eu não vou te contar nesse vídeo qual é o seu propósito, até porque o seu propósito você só descobre caminhando com Deus. É durante o processo que você vai descobrindo o que Deus espera de você. Mas Ele te dá pistas, irmãos. No que você naturalmente é bom. Aquilo pro que Deus te chamou para fazer ministerialmente já tem uma pista dentro de você, você já tem uma predisposição para fazer. Por exemplo, falar em público sempre foi algo que eu fui bom fazendo. Só era algo incubado dentro de mim porque eu não tinha oportunidade, mas a partir do momento que eu entrei na faculdade, com 17 anos, eu comecei a ter oportunidade de apresentar seminários e simpósios, eu descobri que isso era uma facilidade para mim. Eu sempre fui muito tímido no tete-a-tete, no 1 a 1, para conversar pessoalmente com as pessoas. Então, por exemplo, uma conversa de elevador, uma conversa de Uber, uma conversa mais pessoal, eu tenho muita dificuldade, eu sou muito tímido para isso. Então talvez eu não seja esse cara que vai ser chamado para fazer evangelismos, assim, no sentido pontual da coisa. Tem pessoas que são muito boas nisso. Dentro do nosso ministério aqui, da igreja em que eu faço parte, a gente tem um exemplo muito tácito disso. Tem uma menina lá que, cara, ela sente um extremo medo de estar no altar, de segurar um microfone, de falar em público. Ela fica extremamente nervosa de ministrar diante de muitas pessoas. Mas ela é excelente para levar pessoas para a igreja, ela é excelente no 1 a 1. Ela é excelente para conversar com pessoas e pregar o evangelho para essas pessoas de forma simples, no dia a dia, através do trabalho dela. E essas pessoas chegam na igreja através dela, porque ela é um canal, ela é uma ponte para que essas pessoas cheguem. E quando essas pessoas chegam, tem que ter alguém lá para pregar. Tem que ter alguém que suba na plataforma e tenha o dom, e tenha o talento, e tenha o chamado para pregar. E é para isso que eu tô lá, e outras pessoas estão lá. Então, queridos, você não é obrigado a fazer uma coisa para a qual você não foi chamada. É óbvio que isso é diferente de você resistir a uma coisa que você sabe que você foi chamado, que Deus colocou um talento em você e você está fugindo. Porque sim, existe o medo de às vezes você ser chamado para fazer algo que você não sente capacidade de fazer, mas que dentro de você sabe que você tem. Por exemplo, quando eu comecei a frequentar a minha igreja aqui, uma das primeiras coisas que aconteceu foi que o pastor dessa igreja, sem me conhecer, cara, ele perguntou para mim se eu tocava violão.
Isso foi muito engraçado, porque assim, eu tinha um violão em casa, mas eu não tinha o hábito de tocar violão. Eu sempre cantei, né? Eu vinha da música secular, mas eu tocava com uma banda, eu tocava com um amigo, e ele tocava violão, eu tocava guitarra, e eu só fazia parte da voz. Mas eu tinha um violão em casa que eu arranhava de vez em quando, fazia uma base assim muito mal feita. Eu conhecia 4 acordes e errava 3 deles, ou seja, só acertava um. Então eu era péssimo no violão, era horrível. Só que assim que eu entrei na minha igreja, era uma igreja pequena e não tinha ninguém para tocar. E aquilo começou a gerar uma necessidade no meu coração de, cara, eu tenho um violão em casa, eu tenho uma predisposição natural para música e talvez eu possa servir com aquilo que eu tenho. Eu sei que não é muito, mas, cara, eu tô disponível, eu posso fazer. E às vezes Deus não vai usar os mais capacitados, os mais talentosos, ele vai usar aquele para quem ele sabe que deu um dom e que está disponível para fazer. Tem vários outros músicos muito melhores do que eu aqui no meu bairro? Claro que tem, mas eles preferem bater cabeça numa igreja gigante do que servir numa igreja pequena que está sangrando sem músico nenhum. Então Deus não vai ficar atrás desses caras. Ah, é lá que vocês querem estar? Então fica lá. Eu vou atrás daquele que eu sei que eu coloquei um talento, uma predisposição e uma habilidade que vai poder aprender e que tem disponibilidade para servir. Então Deus veio atrás de mim e falou assim, cara, você precisa aprender a tocar violão. Eu resisti, porque eu achava que eu não tinha essa habilidade, sabe? Essa coisa de, cara, como é que eu vou tocar violão em público? Todas as vezes que eu tentei tocar violão ao vivo, né, em algumas lives, algumas coisas que eu fazia, cara, eu ficava sempre muito nervoso, começava a errar todos os acordes e era um fiasco. Então eu devolvi o violão pro meu amigo e falava, mano, toca aí que isso aí é pra você, isso não é pra mim, então deixa pra lá. Mas eu tinha essa habilidade da música, isso é algo que já nasceu comigo, é uma predisposição natural. Eu sabia que se eu treinasse, talvez eu ficaria melhor. Que a minha falta de habilidade no violão, na verdade, era uma falta de treino. Era uma falta de eu pegar o violão e insistir para aprender. E beleza, dito e feito. Um belo dia eu tava num culto e o pastor da igreja simplesmente me chamou para tocar, me deu o violão na mão e falou, vai lá, toca lá. E eu não sabia tocar música nenhuma, é claro, né? Na verdade, eu conhecia uma música que era Eu Escolho Deus, do Thales Roberto, que foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão, cristã, assim, completa, né? Não foi a primeira música, mas completa foi ela. E eu lembro que eu toquei essa música lá, errei todos os acordes, foi um fiasco, foi horrível, mas eu toquei, deu certo. E a partir dali eu nunca mais parei. A partir dali eu fui me aprimorando, eu fui melhorando, eu fui treinando, eu fui praticando mais, ou seja, e a prática foi fazendo a perfeição de fato, né? Eu tô, sei lá, 2 anos tocando toda terça e domingo, toda terça e domingo, toda terça e domingo nos cultos, né? E fora os outros cultos que a gente tem fora dos cronogramas usuais da igreja. Então a gente tem conferência, tem cultos aos sábados, então a gente tá ali tocando sempre. E hoje eu toco muito melhor. Hoje eu toco músicas assim com nível de complexidade que eu achei que eu nunca tocaria na minha vida. E eu não só toco, mas eu também canto, que era uma dificuldade muito grande pra mim, que era tocar e cantar. Tinha que ter uma coordenação motora, uma consciência um pouco melhor. E hoje eu faço isso com muita facilidade. Hoje eu e o violão temos uma simbiose como se a gente fosse um só. E hoje é engraçado que parece que pra mim é mais difícil cantar sem estar com o violão. O violão se tornou meio que uma muleta pra mim, sabe? É algo que me deixa mais confortável, porque eu não preciso ter tanta presença de palco assim, né? Você entende essa perspectiva? Que às vezes você também pode estar resistindo a algo que Deus está te chamando, mas que você no fundo sabe que tem uma habilidade. Talvez ela só precise ser aprimorada. Mas do contrário, não abrace a oportunidade que você sabe que não tem habilidade nenhuma, querida. Sabe, tem pessoas que, eu quero cantar, eu quero fazer parte do ministério de louvor. Cara, você vai fazer uma audição com a pessoa, mas tá com a hora rachada, cara. Tipo assim, a pessoa canta no banho, só falta o chuveiro desligar e sair correndo. Fala, não, dá pra mim mais não, vou embora dessa... Sabe? E a pessoa quer cantar, né? Ou se sente obrigada a cantar. Tem pessoas que não têm essa habilidade da pregação e quer pregar. E aqui eu tô falando de plataforma, tá? Todos nós fomos chamados para pregar o evangelho, a grande comissão de Cristo. Ide por toda parte, fazendo discípulos e pregue o evangelho a toda criatura, a toda nação, a todos os povos. Todos nós fomos chamados. Se você tem a possibilidade, a oportunidade de falar de Cristo para alguém, fale. Na fila de um banco, na fila da escola, levando teu filho para passear, aonde quer que seja, tem a oportunidade de falar de Cristo, fale. Mas talvez você não seja chamado para a plataforma. Talvez você não seja chamado para o altar, você não seja chamado para o púlpito. Isso te deixa extremamente nervoso, te faz mal. Isso te faz sentir ser alguém que você não é. Cara, isso aqui é uma chave poderosíssima, tá? Aquilo que Deus não te chamou para fazer vai te gerar essa sensação. A sensação de que você está sendo um personagem. A sensação de que você está sendo aquilo que você não é. Ou seja, é como se você estivesse vestindo uma roupa, uma armadura. Sabe? É como se Davi tivesse aceitado vestir a armadura de Saul, sacou? É como se a túnica que foi feita para José coubesse em Judá, coubesse em outro irmão. Não.
se estiver gerando essa sensação em você de tipo assim, cara, isso aqui não sou eu. Eu tô fazendo isso aqui, mas cara, eu tô atuando, realmente, cara, Deus não te chamou pra fazer isso. Porque quando Deus te chama pra fazer algo, a partir do momento que você faz, isso gera uma sensação de propósito em você. Isso gera uma sensação de, cara, eu nasci pra fazer isso. Você sai dali, daquele lugar, daquela oportunidade, daquele momento querendo fazer de novo. Você não consegue viver sem, mesmo quando você tá longe, saca? Então, tipo assim, aquilo que Deus te chamou pra fazer, irmão, está dentro de você. Isso vai fluir naturalmente. É óbvio que tem que ser podado, é óbvio que tem que ser refinado, é óbvio que tem que ser aprimorado, porque tudo na vida é aprimorado. Deus leva a gente para processos em tudo. Só que já tá ali. Você entende? Já tá ali. Não é uma coisa custosa, não é uma coisa penosa, não é uma coisa extremamente pesada. Ô, querido, se tá pesando em você, talvez seja porque Deus não te chamou para fazer. Sabe, talvez, pode ser que você esteja resistindo, sim, aí é uma questão de você se colocar em oração e pedir a Deus para sondar o seu coração e expor seu coração para você mesmo. Mas tem uma grande chance de você não ter sido chamado para fazer aquilo e você precisa aprender a dizer não. Outra situação que eu preciso aprender a dizer não é quando Deus te dá uma direção para fazer algo e as pessoas acham que você não deve fazer. Cara, sempre escute a Deus. Isso pode acontecer dentro da igreja. Você pode estar servindo numa igreja onde você é uma bênção e às vezes Deus vai te dar uma direção para sair daquela igreja. Isso aqui é muito delicado, tá, querido? Eu não tô te estimulando a sair da igreja, não. Para sair de uma igreja tem que ser uma direção extremamente clara de Deus, tá? Ou então por questões morais mesmo, né? Por questões naturais de moralidade daquilo que tá acontecendo da igreja, né? Às vezes a igreja tá cheia de erro, tá cheia de pecado, tá cheia de coisa ali que moralmente não é legal, então você tem que sair mesmo. Mas fora isso, irmãos, a igreja é a tua família. Você não troca de família por qualquer coisa, tá? Só se Deus te der uma direção muito clara. Que eu não tô falando só de sair da igreja, mas às vezes de talvez sair de um ministério e ir para outro, para fluir naquilo que Deus de fato te chamou para fazer. Mas às vezes você fica com medo, você fica retido, não, porque as pessoas vão pensar isso, vão pensar aquilo, vão pensar que eu tô em pecado, vão isso. Cara, deixa as pessoas pensarem. Você não é responsável pelo que as pessoas pensam, você é responsável por aquilo que Deus falou para você e você tem que cumprir. Se você ficar se baseando em tudo que as pessoas falam pra você, desculpa te dizer, você nunca vai viver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus geralmente é completamente diferente da vontade dos homens. Deus não pensa de forma natural, Ele não pensa de forma humana, Ele não pensa de forma terrena, Ele pensa da compreensão e da perspectiva do reino. Do reino. O reino tem que avançar através de você. E talvez você tá negando alguns nãos que tá impedindo o reino de avançar através de você. E aqui é outra experiência que eu tenho passado, que Deus me mandou sair das minhas atribuições para eu experimentar da graça. E eu só conseguiria experimentar isso a partir do momento em que eu me desligasse dessas atribuições e voltasse para Mateus 6,6. Entrar pro meu quarto, fechar a minha porta e ficar sob o olhar do meu Pai. Entender o que Ele quer de mim. Mas é óbvio, queridos, que isso gerou uma frustração nas pessoas. E eu não tô querendo dizer que não é uma frustração negativa, é porque as pessoas me amam, as pessoas têm um zelo por mim, elas acreditam no meu ministério, elas acreditam naquilo que eu carrego, elas viam como eu fluía com Deus, e às vezes elas não entenderam porque Deus falou comigo e não falou com elas. Então, durante esse período, querido, eu ouvi muita coisa de muita gente. Eu ouvi palavras que saíam do altar, que eu sabia que eram direcionadas pra mim. Só que eu tinha que ter uma convicção, e a convicção era: Deus me mandou fazer isso. E eu preciso continuar firme nessa convicção até que Deus mude a direção, até que Ele me diga: pronto, você já entendeu o que era para você entender? Você já passou por esse processo, agora você pode voltar a fazer o que você fazia. Porque eu entrei num lugar onde está fazendo, mas está fazendo sem Ele. E fazer muita coisa sem Deus é a mesma coisa que fazer nada. É melhor você ficar parado, é melhor você ficar no banco, é melhor você ficar inerte. Porque fazer sem Deus, irmãos, não vale a pena. Fazer por rotina, fazer para bater ponto, fazer para que as pessoas fiquem alegres, para que as pessoas fiquem felizes. Cara, não. Porque as pessoas vão se preocupar, é óbvio que elas vão se preocupar, porque elas te amam. Às vezes elas não vão fazer por mal, elas vão fazer porque acreditam em você. Talvez elas enxerguem um potencial em você que nem você enxerga. Talvez elas achem que você tem um chamado para algo que às vezes Deus de verdade não te chamou para fazer. Então você tem que discernir isso em Deus, e a partir do momento que você discernir isso em Deus, você tem que chegar para essas pessoas e dizer: não, Deus não me chamou para fazer isso. Eu sei que você se importa, eu sei que você acha que eu nasci para fazer isso, eu sei que você vê esse potencial em mim, mas Deus não colocou isso dentro do meu coração.
Enquanto Deus não me der a direção para fazer, eu não vou fazer. Porque eu quero agradar a Ele. Eu quero seguir o que Ele está me dizendo, o que Ele está mandando eu fazer, qual é a direção que Ele tem para minha vida, qual é a direção que Ele tem para tua vida, irmão. O que Ele colocou aí? Qual é a tua predisposição natural, sabe? Nós temos que aprender a dizer não. A gente tem que parar de abraçar o mundo com os pés, abraçar ministérios. O problema é que a gente coloca Deus enclausurado numa caixa e a gente acha que Deus só vai agir de uma forma. A gente limita a forma que Deus age. Às vezes Deus vai te pedir para avançar, mas nem sempre. Às vezes Ele vai te pedir para retroceder, às vezes Ele vai te pedir para parar, às vezes Ele vai te pedir calma, às vezes Ele vai pedir, cara, você precisa de mais ousadia, Ele vai te pedir muitas coisas. E você tem que discernir isso. E quando Deus te pedir um sim, você tem que entender que você tem que dar um não para outra parte. Independente do que a outra parte vai pensar. Independente se as pessoas estão falando de você pelas costas, independente se você virou um boato na igreja quando você não tá. Você não pode se preocupar com isso. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não tem como você ter os dois. Você tem que escolher. Você escolhe Deus ou você escolhe as pessoas. E se você escolhe Deus, consequentemente, Ele vai te apresentar pessoas que também escolheram a Ele. Existe uma frase muito clichê, mas que eu acho incrível. Torne-se amigo de Cristo e Ele apresentará os amigos dele. Então, assim, tem pessoas que vão sair da sua vida por isso. Sim. Tem pessoas que não vão entender o processo que você está passando. No início da minha caminhada, eu perdi um relacionamento, por exemplo. Eu namorava com uma pessoa, um relacionamento longo, só que essa pessoa não se converteu. E ela não entendia a minha conversão, ela não entendia que as coisas que eu fazia antes com ela, eu não queria fazer mais, porque agora eu tinha Cristo na minha vida. E o que eu tive que fazer? Abrir mão. E aí? Eu perdi pessoas, eu perdi amigos, pessoas que caminhavam comigo há décadas trabalhando. Só que essas pessoas não entenderam o meu chamado. Não entenderam que Deus me chamou para fazer algo diferente. Eu deixei de ser amigo dessas pessoas? Claro que não, eu ainda oro muito por elas, ainda acredito que Deus vai fazer uma obra na vida delas. Mas infelizmente, irmãos, eu não posso ficar ali dizendo sim porque essas pessoas querem viver só porque elas querem viver. Eu tenho outra vida, eu tenho outra perspectiva, minha cosmovisão mudou. Então eu disse sim para Cristo, eu disse, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, remidor dos meus pecados, aquele que me limpa, aquele que me alveja. E a partir do momento que eu disse isso, eu tenho que negar o resto. Não dá para ter os dois, irmãos. Não dá. Eu tentei negociar muita coisa na minha caminhada ao longo desses anos, tem 4 anos que eu sou convertido. E eu tentei negociar muita coisa, eu tentei ficar no meio do caminho, em cima do muro. E eu descobri cada vez mais que o muro não é imparcial. O muro é do diabo, irmão. Se você escolhe ficar em cima do muro, você já está no caminho dele. Você tem que escolher andar com Cristo, você tem que escolher um lado, e esse lado é Cristo. E escolher Cristo é o caminho da renúncia. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Dizer não faz parte da vida do cristão. Esse negócio de eu tenho que dizer sim pra todo mundo, eu tenho que dizer sim pra todo mundo, isso não é bíblico. Então, queridos, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor pra você que, assim como eu, tem dificuldade pra dizer não. Mas eu tenho trabalhado nisso. Inclusive, aprendi um macete com um amigo. Ele falou que toda vez que ele quer dizer não pra alguém, né, quando alguém faz um convite indecente pra ele, imoral pra ele fala assim, cara, eu até iria se eu quisesse, mas como eu não quero, então eu não vou. Eu acho que é uma forma bem irônica, assim, e parece um pouco grosseira também, né? Mas ele disse que funciona pra ele. Eu nunca tentei, mas um dia eu espero ter coragem pra tentar. Mas enfim, eu quero deixar esse vídeo pra você aí como uma forma de alívio, cara. Sabe? Pra você entender que Deus espera que você diga não. Pra muita coisa que você tem dito sim. E às vezes essas coisas vão ser muito claras, porque são coisas imorais, são coisas antibíblicas. Mas tem coisas também que são veladas, disfarçadas, de coisas boas, como por exemplo o zelo das pessoas por você, como eu dei exemplo aqui nesse vídeo. Mas é o momento de você discernir em Deus, e para discernir é só caminhando com Ele. Aprenda a dizer não. É libertador, cara, de verdade. Aprenda a dizer não. Entenda para o que você foi chamado e flua nisso, porque você vai ser uma bênção quando você fluir exatamente naquilo para que Deus chamou. Amém? Eu fico por aqui. Se esse vídeo foi relevante para você, não esquece de curtir, de deixar nos comentários um ponto que chamou a sua atenção. Se você tem algo para contribuir aí, deixa aí pra gente fortalecer essa comunidade que está se criando aqui nesse canal.
curte, comenta, compartilha para todo mundo, para aquelas pessoas que também precisam, assim como você e assim como eu, aprender a dizer não. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. E todos, absolutamente todos esses movimentos vão me ajudar e te ajudar também a cumprir o ID, a grande comissão. Ide por toda parte, prega o evangelho, faz discípulo e fala para todo mundo de Jesus, irmãos. Esse é o foco. E não se esqueça, Jesus é o centro, sempre. Até o próximo vídeo. Beijo no teu coração. E diga não, tá? Fui.